26/1/2023, recentemente eu fiz um vídeo sobre a minha estratégia para a Biswap, mostrando para vocês como ela poderia render um determinado valor e muita gente gostou do formato do conteúdo. Tanto é que agora eu vou inaugurar um quadro mostrando para vocês a minha estratégia nos principais protocolos e quanto eles podem render. Então provavelmente eu vou deixar aí na thumb ou no título quanto esse protocolo aqui poderia fazer, porque o Token Bull da SpookSwap é um dos tokens mais interessantes quando o assunto é DEX no mercado de criptomoeda. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, deixa aquele like para dar aquela força e compartilhe esse vídeo também. Antes da gente continuar, eu quero convidar você para conhecer o nosso projeto cmdfi.com. É um portal aí 100% gratuito para você, com inúmeras ferramentas, inclusive renda extra aí para você aproveitar e ganhar criptomoeda. Tu pode ganhar BSW, tu pode ganhar Cake, tá? Isso pode converter no momento de você fazer o seu saque. Então confere lá para você dar uma olhadinha no nosso projeto cmdfi.com. Eu já vou mostrar para vocês a estratégia, vou repetir a mesma estratégia que eu mostrei para vocês sobre a Biswap, como isso é interessante quando se tratando do assunto de DEX, mas primeiro a gente vai conhecer o Token Bull. A gente vai ver algumas expectativas de futuro para este protocolo e por que ele é tão importante e por que essa DEX tem um potencial gigantesco no longo prazo. Vocês sabem que a Phantom vem se aproveitando de uma atualização importantíssima no seu protocolo que vai incentivar os melhores protocolos da rede, distribuindo parte das tarifas para eles, para que eles se tornem mais saudáveis a longo prazo. Isso inclui a SpookSwap, ou seja, os protocolos da Phantom hoje, eles podem ter um capital vindo da blockchain para sobreviver a longo prazo, por exemplo, um longo período de baixa do mercado. Isso seria espetacular para protocolos como a SpookSwap, tá? De antemão, né, eu quero falar isso para você, por quê? Porque a gente está observando a Phantom aí com recuperação impressionante nos últimos dias e o Token Bull também. Então, eu sempre gosto de deixar esses alertas para você em relação a preço, tá? A possibilidade de vocês não sair comprando o topo, o que é importante. Sempre olhe o gráfico antes de você comprar. Mas vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho sobre o Token Bull. Para isso a gente vai usar aqui a CoinGecko, que a gente vai pegar algumas informações daqui para dar uma olhadinha no Token Bull. Bom, de antemão, pessoal, adianto para vocês que esse daqui é um dos tokens de DEX com o menor supply máximo do mercado, tá? Se a gente descer aqui um pouquinho, a gente vai ver que o fornecimento máximo mostrado aqui, por exemplo, na CoinGecko, ele é de 13.666.000 tokens. É um dos menores supply máximos se tratando de DEX. Principalmente, acho que das principais DEX do mercado, porque a SpookSwap é uma das principais do mercado, é o menor supply máximo. Tá? Então o Token Bull ele tem um tremendo potencial, principalmente se você olhar, por exemplo, que o preço dele neste momento ele é quase aí 50% menor do que o da Cake, por exemplo, e com um supply máximo lá de 700 e poucos milhões. Tá? Então você observa uma diferença gigantesca nesse quesito aí de supply máximo, tá bom? Descendo um pouquinho mais, a gente vai ver o seguinte: esse token aqui, ele já chegou a um valor máximo de praticamente, vamos arredondar para $40. E este valor, ele é muito próximo do valor máximo que teve a Cake e do valor máximo que teve a Uniswap. Esses são valores muito próximos, então essas gigantes das principais blockchains do mercado no último ciclo, elas chegaram a patamares de preço muito parecidos. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que a SpookSwap pode seguir esse mesmo caminho aí de valorização no longo prazo. Agora, pode recuperar a TH? Já é outra história. Recuperando, a partir deste momento que a gente está olhando, ele multiplicaria aí por volta, tá? Se recuperasse aqui, recuperaria aí por volta de 20 vezes, faria 20 vezes aí mais ou menos o capital do investidor a partir deste momento, tá? Então é um valor absurdo de possibilidade de recuperação, lembrando que recuperar máximas históricas já é outra história. Você tem que acompanhar o protocolo, ver o que está acontecendo, só que das DEX que a gente acompanha, vamos subir aqui para a gente ver a capitalização de mercado neste momento, ela é de 20 milhões, tá? O que a gente olha e imagina aqui para a SpookSwap? Que pelo menos 100 milhões de market cap ela pode atingir no próximo ciclo, certo? Porque é a maior DEX hoje da blockchain da Phantom, é uma das maiores do mercado em relação à TVL, ou seja, tem um espaço para crescimento muito grande, possui um supply limitadíssimo de tokens,
já tem em circulação uma grande quantidade, ou seja, uma grande parte desses 13 milhões e 666 mil já estão em circulação, ou seja, não vai ter muito mais inflação do token Bull. E neste caso, pessoal, você observa uma margem para valorização gigantesca. Então a gente observa que 100 milhões é perfeitamente possível, então partindo desse princípio, você já praticamente aí que chegaria a 5 vezes. Lembrando que este protocolo, por exemplo, eu acredito que ele tem mais potencial de valorização do que o próprio BSW. Por quê? Porque você pode olhar para a captação de mercado, você vai entender que a captação de mercado dele é muito mais baixa, e se você olhar para esse protocolo e entender que ele é o maior da rede da Fento, uma rede que está lançando upgrades extraordinários ao longo aí de 2023, você vai perceber que este protocolo tem um potencial muito grande de valorização no longo. O Token Bull, por exemplo, não está em uma Binance, tá? Então imaginem que a chegada dele em uma Binance, por exemplo, poderia facilmente impulsionar um projeto que tem 20 milhões, fazer ele lá para 50 milhões de captação de mercado por uma simples listagem, por exemplo, em uma corretora como a Binance, tá? Então essa listagem ainda não aconteceu e é um protocolo cotado para que tenha essa possível listagem. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o Token Bull, a gente vai entender o seguinte: como que é essa estratégia, então, que pode valorizar esse capital do investidor? Mas, eu estou esquecendo de um detalhe. E o comparativo com a PancakeSwap? Se o Token Bull hoje alcançasse a captação de mercado atual da PancakeSwap, isso num bear market, tá? Se no ciclo de alta, no próximo ciclo de alta, o Token Bull alcançasse a captação de inverno da PancakeSwap, que é de mais de 600 milhões de dólares, o Token Bull multiplicaria o capital do investidor mais ou menos 63 vezes, 64 vezes. Tá? Então seria extraordinário, espetacular a possibilidade desse protocolo de valorização no longo prazo, tá bom? Eu vou colocar esse número exato aí na tela para vocês conferirem, para vocês darem uma olhadinha, tá? Porque a gente está falando aqui, analisando os números, mas pode estar incorreto, então eu vou colocar na tela aí para vocês. Pois bem, agora vamos fazer um resuminho daquela mesma estratégia que eu fiz lá na Biswap. Só que agora eu vou mostrar para vocês um exemplo real da minha pool, que eu estou utilizando aqui. Aqui na SpookSwap, lá na Biswap, vocês viram que eu optei por comprar o BSW, né? Aqui eu já fiz um caminho inverso. Eu optei por ganhar o Token Bull. E é uma estratégia, pessoal, que está funcionando perfeitamente, porque eu venho aproveitando durante esse inverno. Desde que a minha carteira teve problema com hack, eu já fazia essa pool. Tinha um valor muito mais alto aqui, tá? De AVAX com FTM, mas depois eu fiz mais parciais. E a partir dessas parciais, a gente já tem um exemplo já do que eu vou falar para você de estratégia, tá? Eu vou mostrar a pool aqui para vocês, depois eu vou tirar essa tela aqui para a gente mostrar para você o exemplo, tá? De imagens aí na tela do vídeo, tá bom? Então eu vou mostrar essa pool aqui para vocês, vamos descer até FTM com AVAX. Essa pool aqui, pessoal, no momento tem 797 dólares, tá? 899 FTM e 22 AVAX, tá? O que a gente observa aqui? Aqui, pessoal, desde que eu fiz as minhas parciais, baseado no meu preço médio, o token FTM valorizou 64%. E o token AVAX valorizou 24%, tá? Recuperou, na verdade, né? A gente tem que falar recuperou, mas a partir do meu preço médio, pós-hacker, a gente tem essa recuperação. Então, a gente tem essa valorização, na verdade, já estaria no verde, tá? Já estaria no azul, estaria obtendo esse lucro, então. Então, se a gente divide, então, esse rendimento aí, mais ou menos 64, 24... Vamos arredondar para 80%, então a gente tinha um rendimento já de 40% nessa pool aqui. Porque vocês lembrem-se do que eu falei para vocês. Se você está numa pool, como por exemplo a FTM com a AVAX, o FTM valorizou 100%, só que o AVAX valorizou 10%, então ele vai converter as suas FTM para a AVAX e vai dividir esse lucro cai pela metade. Só que, quando você está pensando a longo prazo e quando você escolheu ativos que você acredita que tem um tremendo potencial de valorização a longo prazo, como é o caso do AVAX com a FTM, independente de qual criptomoeda valorizar mais e de qual converter para qual, eu vou estar no lucro, tá? Então esse é um ponto muito importante da gente observar. Saindo daqui, pessoal, o que acontece com essa estratégia? Agora eu vou tirar isso daqui, mas antes eu vou mostrar aqui o staking, tá? Que já é o rendimento que eu ganhei dessa pool. Olha só, saca aqui do farming, tá? Essa estratégia. E deposita em stake, tá? Depositando em stake, o que acontece? Olha só, eu cheguei 15 Token Bull. 15, tá? 32 dólares nessa moeda. Ah, é pouco ainda, é pouco. Mas lembre-se do que eu falei do potencial desse protocolo?
lembre-se que eu ainda estou ganhando, lembre-se que a gente pode aproveitar um longo período ainda antes de um próximo ciclo de alta do mercado. Então, enquanto vou aproveitando, vou ganhando esses tokens e depositando aqui, tá bom? Então, mostrado essas informações aqui, preste atenção no seguinte, 11% aqui, vamos voltar aqui para o Farm, vamos pegar aqui o meu staking para a gente ficar mais fácil, 20% aqui, total 31% de APR, tá? Então, o que a gente vai entender? Agora eu vou mostrar a estratégia aí para vocês na tela, para vocês entenderem como que funciona essa estratégia para você obter esse rendimento aí que é extraordinário. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui já um rendimento espetacular no Token Bull porque eu ganhei ele. Eu não gastei nada da minha carteira. Então, esses 15 tokens eu ganhei e eu estou segurando eles em staking, fazendo essa estratégia que eu venho comentando com você. Então, o rendimento daqui, sempre que chega a 1, 2, a tarifa da Fento ela é muito baixa, então chegou a 1, 2 tokens aqui, o que eu faço? Eu já faço o harvest, faço a colheita, vou lá e deposito lá para continuar rendendo aqueles 11%. Então, estratégia na tela para você conferir. Essa estratégia, pessoal, ela é muito simples. Ela consiste no seguinte, na escolha de 2 bons ativos que você acredita a longo prazo, certo? No meu caso, foi a FTM com a VAX. A escolha desses ativos ela é muito importante, porque a gente precisa que esses ativos, precisa entender o potencial que tem esses ativos a longo prazo. No meu ver, a FTM pode fazer facilmente 10 vezes no próximo ciclo de alta. A VAX pode fazer 5, talvez até mais. O que eu entendo sobre isso daqui? Talvez a VAX faça 3, talvez menos. A gente está falando de um cenário otimista, tá? O que a gente entende desse aqui? Que só essa pool, ela pode facilmente me render 10 vezes. Certo? Certo. Facilmente já é uma palavra bem complicada, né? Mas ela pode, né, num cenário bem otimista, render essas 10 vezes. Mas, se a gente pega esse rendimento, tá? O rendimento do APR neste momento é de 20%. Se eu tenho a possibilidade de valorização de 10 vezes dessa pool, mais a possibilidade de rendimento do Token Bull, que pode também, na minha opinião, fazer 10 vezes, você tem, não preciso nem falar o resultado do quanto isso multiplicaria o capital no total, tá? É só vocês imaginarem esse cenário bem otimista para a SpookSwap e muito otimista para a Fento, que é um cenário que a gente está vendo se desenhar no momento. É um cenário que vem se desenhando super otimista para o token FTM, que vem numa ascensão muito interessante. Lembrem-se, grandes upgrades, grandes atualizações trazem grandes valorizações, mas depois a gente tem a correção. Não se esqueçam disso. A estratégia, conforme eu mostrei para vocês na tela, ela consiste basicamente isso. Escolhemos 2 tokens com potencial de valorização. No caso do FTM, conforme eu falei para vocês, eu acredito que esse token tem potencial para fazer 10 vezes. E no caso do AVAX, entre 3 a 5 vezes. Então, neste caso aqui, digamos que ele, num cenário super otimista, os dois façam, a FTM faça 10 vezes e a AVAX faça 5. Eu não vou ter 15%, tá? Porque lembre-se do que eu falei para vocês, se o AVAX valorizou menos, eu vou ter então essa conversão, então eu vou ter aqui mais ou menos 7%, certo? Certo. O que acontece? 7 vezes, na verdade. O que acontece aqui? Se a FTM faz 10 vezes, amigos, o Token Bull, ele vai fazer ele pelo menos 5 vezes. Talvez ele vai fazer 10, talvez ele vai fazer até mais, com possível listagem em grandes corretoras como a Binance. Tá? Então, o que acontece? Então, você ganhou um rendimento de um token que fez ali 5 vezes. Então, se você estava ganhando 20, na verdade, você estava ganhando 100% de APR. E mais importante ainda, se você fez o staking lá, você estava ganhando mais 10, mais 50, 150% de APR. Digamos que você conseguiu um 150% de APR durante um longo período de baixa do mercado. O resultado que você vai colher quando você realizar o seu lucro no longo prazo vai ser extraordinário. Tá? Então essa é a estratégia minha para a SpookSwap, essa é a minha estratégia para a rede da Fento, na verdade, aproveitar ao máximo a SpookSwap. A SpiritSwap também é uma boa DEX para vocês aproveitarem. Tem também uma outra DEX que eu já comentei aqui com vocês aqui no canal há mais de 8 meses e o token dela valorizou, se eu não me engano, mais de 3.000%. Eu vou colocar na sua tela aí, uma recuperação absurda no longo prazo, mais de 90 dias de recuperação impressionante do token, tá? Eu vou deixar aí na tela e também no primeiro comentário fixo o link do protocolo, mas eu tenho que fazer uma avaliação ainda mais aprofundada nele, ver se ainda a gente tem oportunidade por lá, tá bom? Pois bem, estratégia compartilhada com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa estratégia, pessoal, porque... Resume, coloca na ponta da caneta o que eu falei para você. Token Bull, supply limitadíssimo,
uma captação de mercado de apenas 20 milhões de dólares, um token que já chegou a 40 milhões a 40 dólares, na verdade. Mais importante, se chegasse a captação de mercado atual da PancakeSwap, teria uma valorização absurda, multiplicaria o seu capital entre 30, eu não tenho certeza se é 30 vezes ou 60 vezes, mas seria extraordinário. Retornando para sua ATH, multiplicaria 20 vezes. Então, espetacular o que pode acontecer com o token Fento. Aí a gente está falando um cenário super otimista, mas nada é impossível nos bons protocolos e nas boas redes de blockchain, como é o caso da Fento, como é o caso da SpookSwap. A gente se vê no próximo vídeo, talvez sobre uma estratégia para uma outra DEX, não sei. Eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Até mais, fiquem bem.